Qual o mais valente? O tal fulano da beira da praia ou este da beira da morte certa? Eu vou falar sobre o conto Juca Guerra. E este conto começa com Blau, que relata sobre um sujeito que pula no mar para salvar uma pessoa que estava se afogando. E aí ele começa a dizer que o Juca Guerra merecia muito reconhecimento pelas coisas que ele tinha feito. O conto é bem interessante, só que tem algumas palavras que, para quem não é gaúcho e para quem não é aquele gaúcho muito fanático também, que tem muitas palavras que a gente não se vê normalmente, porque ninguém mais fala tanto formal. Então, se tu quer entender o que diz, tu tem que ir lá e pesquisar o que significa, porque... Ou dependendo do contexto até dá pra entender, mas... O conto é legal, mas eu acho que tem algumas palavras que jovens como eu não entendem, e aí eu tive que pesquisar pra descobrir o que era, porque dependendo do contexto não dava pra entender muito. Na minha opinião, o conto Juca Guerra não faz muito meu estilo de conto, mas ele é bem interessante, pois ele relata sobre o Juca ter feito muita coisa e por conta disso ele merecia um reconhecimento. Tem uma parte no conto que eu acho bem interessante, é que por conta de um acontecimento, ele tem que sacrificar o seu cavalo. E para o gaúcho, sacrificar o cavalo é o mesmo que sacrificar uma parte de si mesmo. E é isso. Acho que os dois deveriam ter recebido um prêmio, por causa que os dois salvaram uma vida, e principalmente o Juca Guerra, por ter perdido o amigo dele, que no caso é o cavalo, e ter salvado a vida do Tandão, que no mínimo ele deveria ter recebido outro cavalo, em troca, como recompensa. E eu acho que é bem injusto considerando os fatos relatados no texto. O conto Juca Guerra é chato, por ser cansativo, porque a linguagem utilizada é complexa, e fica cansativo pelo fato de ter que ficar procurando as palavras, revisando o tempo todo e tendo que voltar no texto sem interpretar. Isso deixa ele cansativo. Eu vou falar sobre esse conto aqui, Juca Guerra, que achei bem interessante até. Não consegui entender muito bem, porque tem umas falas gauchescas meio estranhas que eu não consegui decifrar o que significam, mas deu pra entender a história. Ele começa com dois homens falando desse tal de Juca Guerra. Segundo eles, esse cara ele era o garanhão, o legalzão, o bonzão, né, rapaziada? Era tipo um cara, um homão, tá ligado? Mais ou menos isso. Daí que ele era moreno, alto, delgado, olho preto, nariz de homem que manda. Essa parte eu não entendi. Como seria o nariz de um homem que manda? Esse conto ele é um pouco antigo, ele é de 1912, se não me engano. E a linguagem dele é uma linguagem que nos dias atuais não é algo que nós conseguimos decifrar muito bem. Teve muitas palavras que eu tive que pesquisar para eu poder entender o conto até um certo ponto, que eu não entendi totalmente, para falar bem a verdade. Juca Guerra, ele quase perdeu sua vida, ele acabou perdendo o seu melhor amigo, que seria o seu cavalo, e ele não ganhou nenhuma glorificação, não ganhou nenhuma medalha do governo, não ganhou nada por isso, não ganhou nenhuma reportagem no jornal. E ele fica muito indignado pelo fato de que o amigo morreu numa cama, sem ter nenhuma glorificação, nada, e esse outro moço, não sei se seria um moço, um sujeito, que salvou, digamos assim, o fulano que estava se afogando, que não diz no texto, no conto, na verdade. Mas eu achei legal. Não querendo ser crítica nem nada, eu não sou. Mas achei um bom conto. Lula? Começou? Começou. Ai, tá. Bom, não sei mais. Não sei se seria um moço, um sujeito. E era isso.